Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 845 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita e curte, compartilha, tanto com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou na sua rede social preferida, ou ainda, não é? Naquele grupo de WhatsApp repleto de gente interessada, de concurseiro, de profissional do direito, quem quer que seja. Eu agradeço demais, fortalece muito o nosso projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro julgado é da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8429 de 92, e o destaque ficou da seguinte forma: a tentativa de ajuizar a ação de improbidade com o objetivo exclusivo de declarar a existência de ato ímprobo praticado pelo beneficiário do acordo de colaboração premiada, sem imposição de sanções além daquelas previamente ajustadas, compromete a segurança jurídica, a previsibilidade do sistema e a eficiência das investigações, além de desestimular potenciais delatores, de maneira que o ajuizamento de ação declaratória desses moldes não é compatível com a finalidade normativa da Lei 8429 de 92. Vejam só que situação peculiar. O Ministério Público celebrou acordo de colaboração premiada com o investigado. Tudo certo, investigado aqui no âmbito de ação de improbidade administrativa, tá? E aí já constou quais seriam as obrigações desse investigado, enfim, tudo certinho, né? Como deve ser. Só que depois disso, um membro do Ministério Público ainda não ficou satisfeito. O que ele fez? Ele disse, mas eu vou propor aqui uma ação de improbidade, nem que seja só para declarar que esse sujeito realmente cometeu o ato de improbidade. Vai ser aplicada alguma sanção? Não vai não, não tem como ser aplicada, até porque já foi celebrado um acordo de colaboração premiada que já prevê quais serão as obrigações desse investigado, mas seria uma ação meramente declaratória. E aí, isso é possível? Mas vamos começar do começo, né? Colaboração premiada em ato de improbidade, isso é possível? É, gente. Isso já era possível até mesmo antes da Lei 13.964 de 2019. Olha só, a redação original da Lei 8429 de 92 dizia que era vedada a transação, acordo ou a conciliação nas ações de improbidade. Mas a Lei 13.964 de 2019, que é o tal do pacote anticrime, né? Ela alterou o texto para dizer que as ações de improbidade, elas admitem a celebração de acordo de não persecução penal, nos termos, não é, da lei. E aí nós temos, então, agora uma autorização específica para tanto. Mas acontece que mesmo antes do pacote anticrime, já existia entendimento no sentido dessa possibilidade aplicando, não é, o restante da legislação vigente. Então aplicava-se ali a Lei 12.850 de 2013 para possibilitar essa colaboração premiada mesmo no âmbito da ação de improbidade administrativa. Pronto, então superou, né? Superando esse debate, já temos que é possível sim a colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade. Segundo ponto, já celebrado o acordo, é possível o Ministério Público propor uma ação meramente declaratória da improbidade? Gente, não é possível não. Para que serve uma ação de improbidade? Ela serve para aplicar uma das sanções que está prevista lá na lei. Então ela serve para isso. O objetivo é aplicar uma das sanções, é verificar se ocorreu
algum dos atos de improbidade e aplicar a sanção. Uma ação meramente declaratória não serve para nada. E serve, sabe para que serve? Serve para esvaziar a finalidade da norma que permite a colaboração premiada. Por quê? Porque você acaba atentando até mesmo contra a boa-fé em face daquele agente que aceitou o acordo de colaboração premiada e que tem uma justa expectativa que esse acordo vai justamente servir para ele não responder em uma ação de improbidade. É o que faz o Ministério Público, vai lá e propõe essa ação de improbidade só para declarar. Não, quero que ele seja condenado a nada, até porque na mal quero só que declare. Não faz o mínimo sentido, né? Então há um esvaziamento do objetivo, né? Há uma violação da própria boa-fé contratual e, além disso, há um desestímulo à celebração do acordo de colaboração premiada. Portanto, não é possível, tá? Como é que ficou, então, o destaque? A tentativa de ajuizar a ação de improbidade com o objetivo exclusivo de declarar a existência de ato ímprobo praticado pelo beneficiário do acordo de colaboração premiada, sem imposição de sanções, além daquelas previamente ajustadas, compromete a segurança jurídica, a previsibilidade do sistema e a eficiência das investigações, além de desestimular potenciais delatores, de maneira que o ajuizamento de ação declaratória nesses moldes não é compatível com a finalidade normativa da Lei 8429 de 92. E o próximo julgado continua aqui no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, também foi inserido na Lei 8429 de 92, e o destaque ficou da seguinte forma: a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, prevista no artigo 19, parágrafo 16 da Lei 8429 de 92, deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, com competência atribuída ao magistrado de primeira instância e decisão de conversão sujeita ao recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no parágrafo 17 do mesmo artigo. Como é que funciona isso, hein? Gente, imagina que o Ministério Público propõe uma ação civil pública por ato de improbidade em face do Zequinha. Aí o juiz verifica essa petição inicial, analisa e diz assim: olha, improbidade aqui não tem não. Mas nós temos aqui realmente uma irregularidade. Professor, não é sinônimo não? Não é sinônimo não. Ilegalidade, irregularidade, nada disso é sinônimo de improbidade. Improbidade é um negócio muito mais sério. Na improbidade nós temos que ter, para começar, um dolo qualificado, não é? Então, não é a mesma coisa. E aí, o que diz o parágrafo 16 do artigo 17? Que a qualquer momento, se o magistrado identifica que há uma ilegalidade ou uma irregularidade administrativa que precise ser sanada, não é? Mas que não haja todos os requisitos para classificar essa irregularidade ou ilegalidade como improbidade, aí ele pode, em decisão motivada, converter a ação de improbidade em ação civil pública. E aí, ok, né? Não é mais uma ação por ato de improbidade, é uma mera ação civil pública, onde vai se verificar a ocorrência de uma ilegalidade, de uma irregularidade. E aí, se alguma das partes não concordar com isso, aí o recurso cabível é o agravo de instrumento. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que nós temos assim, ó, a qualquer momento. Mas a qualquer momento é muito tempo, né? A qualquer momento quando? É a qualquer momento mesmo? Gente, para fazer sentido isso aqui, tem que ser no primeiro grau de jurisdição. Sabe por quê? Porque essa conversão modifica o pedido e a causa de pedido da lide. Então você tem que oportunizar
que aquela pessoa que está sendo acusada se defenda daquilo que está sendo capitulado. E aí é muito bonito, você simplesmente julga conforme uma ação de improbidade, a pessoa se defende de um ato de improbidade, aí quando chega lá no segundo grau, aí o desembargador diz assim, não é improbidade não, mas você vai ser condenado, mesmo que não seja por improbidade, mas vai ser por um ato lesivo, né? Vamos converter isso aqui numa ação civil pública. Aí você se insurge e diz, mas seu moço, eu não me defendi disso, eu não tive a oportunidade de me defender nesses termos que você está me julgando aqui no segundo grau. E agora não tem nem como instruir, não tem nem o que fazer, porque você está pegando um processo que já está em segundo grau de jurisdição e modificando o pedido e a causa de pedir a revelia minha. Isso faz sentido? Não, né? Então, olha só, a qualquer momento, não é a qualquer momento, não é nem arbítrio, é a qualquer momento em primeiro grau, tá? Essa é a posição do STJ acerca da interpretação desse dispositivo, não é? Por quê? Porque realmente há uma mudança do pedido e da causa de pedir e é necessário que se permita que a pessoa se defenda daquilo que está sendo capitulado, não é? Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública prevista no artigo 17, parágrafo 16 da Lei 8.429 de 92, deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, com competência atribuída ao magistrado de primeira instância e decisão de conversão sujeita ao recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no parágrafo 17 do mesmo artigo. Gente, só o último comentário que acabou me escapando, né? A previsão do recurso cabível também diz muito, né? Porque se cabe agravo de instrumento é um recurso que cabe no primeiro grau, né? Você cabe o agravo de instrumento em face daquela decisão interlocutória proferida no primeiro grau. Se fosse no segundo grau, o recurso em face de uma decisão monocrática, por exemplo, já não seria agravo de instrumento, seria agravo interno, agravo regimental. Então, essa análise sistemática, não é, realmente nos leva a crer que a intenção do legislador era essa, tá? Seguindo em frente, próximo julgado, inserido na Lei 5764 de 71, Lei da Política Nacional do Cooperativismo, destaque da seguinte forma: a entrega de mercadoria pelo produtor rural à cooperativa não constitui fato gerador da contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, tal do FUNRural. E o que raios é FUNRural? O FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, foi criado pela Lei Complementar 11 de 71, faz parte do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural e, na sua concepção inicial, ele representou uma iniciativa abrangente de inclusão dos trabalhadores rurais no sistema de previdência social brasileiro, na época, né, em que esses trabalhadores estavam excluídos. Aí, em 1988, com a Constituição Federal, houve a criação do Sistema Único de Seguridade Social e o FUNRural, como entidade autônoma, foi extinto, mas a contribuição social, que é destinada ao custeio da Previdência Rural, foi mantido e passou a integrar o plano de custeio da Previdência Social. Então, hoje não é um fundo autônomo, mas sim uma contribuição social. Então, a natureza jurídica hoje é essa, natureza jurídica de contribuição social, né? E aí, gente, a base de cálculo aqui para essa contribuição é o valor da comercialização da produção. Aí onde é que surge aqui a controvérsia desse julgado? Imagina que o João Silva é um produtor de maçãs e ele é associado à Cooperativa Agrícola Serra Verde. E aí o que o Estatuto da Cooperativa diz? Que após a colheita,
o João deve entregar toda a sua produção à cooperativa. E aí, a cooperativa vai fazer classificação, embalagem, armazenamento e posterior comercialização da fruta. Isso é muito comum, não é, gente? Essas cooperativas agrícolas, elas recebem a produção dos agricultores e ela vai se responsabilizar por fazer o comércio. E aí, posteriormente, ela distribui a esses agricultores, a esses produtores, enfim, a receita, não é, decorrente dessa comercialização. E aí, qual foi a tese aqui do fisco? Foi a de que essa entrega dessa mercadoria à cooperativa já era comercialização da produção e por isso gera fato gerador do Fundo Rural. Aí eu pergunto, isso faz sentido? Isso não faz sentido nenhum na cabeça de ninguém, né? Só mesmo na cabeça de quem está querendo arrumar motivo para arrecadar. Por quê que isso não faz sentido? Porque não é uma comercialização, gente. Isso é um ato cooperativo interno, não é? Isso ainda é uma etapa da produção, não é? Nós temos que não representa uma operação de mercado ou um contrato de compra e venda, é sim um ato interno de relação associativa. Então, nesse sentido, nós não temos como sustentar que há aqui uma incidência de contribuição. Professor, estou convencido não, eu acho que tinha mais, era que cobrar mesmo. Pois sabe o que está dizendo? Lá no artigo 79, parágrafo único da lei 5764, o ato cooperativo não implica operação de mercadoria, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Então, eu acho que aqui está desenhado, né? Realmente essa mera entrega da mercadoria à cooperativa não é ato mercantil. Então, como é que fica aqui o destaque? A entrega de mercadoria pelo produtor rural à cooperativa não constitui fato gerador da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUN Rural. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ, iniciando agora, né, o julgado da segunda turma, e foi inserido na Lei 8.112 de 90, destaque da seguinte forma: o prazo prescricional da ação de improbidade, em caso de atos correspondentes a crimes cometidos por magistrados estaduais, é regulado pela Lei 8.112 de 90, ante o silêncio da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, sendo o termo inicial desse prazo a data da ciência do ato pela autoridade com a atribuição para instaurar o processo administrativo disciplinar. Certo, então qual é a controvérsia aqui? O Zezinho é juiz e ele cometeu um ato que, além de ser um ato de improbidade, também é crime. Qual é o prazo prescricional aí nesse caso concreto? Aí, gente, o que nós temos? Nós temos que a LOMAN, né, a Lei Orgânica da Magistratura, não traz prazos de prescrição para a ação de improbidade. Então, qual vai ser a legislação aplicada? Vai ser a mesma legislação aplicada aos servidores públicos em geral. E nesse caso concreto, né, que a infração disciplinar ela também é crime, aí o que se aplica é o 142, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Então, a solução aqui é essa, não é? Vai ser aplicado o mesmo prazo prescricional que seria aplicado aos servidores em geral, e como o ato praticado também é um crime, o prazo prescricional é o mesmo, não é? Da prescrição também do crime. E o termo inicial? Gente, aí aqui o 142, parágrafo 1º da Lei 8.112 diz que o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Mas se tornou conhecido por quem? Né? Essa é a grande questão, né? Se tornou conhecido é algo muito vago.
E aí, como é que o STJ interpreta esse dispositivo? É a data em que aquela pessoa, né, aquela autoridade que tem atribuição para instaurar o processo administrativo disciplinar, tomou conhecimento desse fato. Então, veja só, aquela autoridade que tem atribuição para instaurar o processo administrativo disciplinar ficou sabendo do fato, aí inicia o prazo prescricional. Como é então que ficou aqui esse destaque? O prazo prescricional da ação de improbidade, em casos de atos correspondentes a crimes cometidos por magistrados estaduais, é regulado pela Lei 8.112 de 90, ante o silêncio da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, sendo o termo inicial desse prazo a ciência do ato pela autoridade com a atribuição para instaurar o processo administrativo disciplinar. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite de sempre que você já está acostumado a ouvir. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer nosso Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura. Você vai se surpreender de perceber que é um material muito completo, super atualizado, gente, semanalmente, por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. E com única assinatura que tem um valor super acessível, você tem acesso aos planos de estudo de várias carreiras e de vários editais específicos, inclusive dos novos editais que são inseridos na vigência da sua assinatura. Então só tem vantagem, vem fazer parte do nosso Clube da Lei, com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Além disso, né, aquele último convite muito especial, vem conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um super diferencial também na sua prova de títulos. Então, voltando aqui para o nosso informativo, vamos para o próximo julgado, ainda continuando aqui na segunda turma do STJ, foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: na desapropriação fundada no artigo 84 da Constituição Federal, a legislação que entra em vigor no curso do processo judicial após a emissão provisória na posse modifica a taxa de juros compensatórios no período em que esteja vigente. Esse destaque aqui, gente, foi reescrito pela gente, tá? Porque o destaque original do STJ era um negócio feio da molesta. E aí não adiantava de nada eu ler que ninguém ia entender, era nada. Era capaz até de vocês pularem para ouvir qualquer outra coisa, talvez uma música ou outro podcast aí da preferência de vocês. Então, reescrevemos, né, para que ficasse mais acessível e mais compreensível, até porque a finalidade do destaque do julgado é passar uma ideia. Mas, basicamente, nós estamos aqui em um contexto de desapropriação para a reforma agrária, né, que está previsto no artigo 84 da Constituição Federal. E só para listar aqui, de uma forma bem superficial, as características dessa desapropriação, ela requer uma prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Elas devem ter, esses títulos devem ter uma cláusula de preservação do valor real, são resgatáveis no prazo de até 20 anos, as benfeitorias úteis e necessárias são indenizadas em dinheiro e o procedimento segue um rito sumário estabelecido por lei complementar. E, por último, as operações de transferência desses imóveis são isentas de impostos federais e estaduais e municipais. Beleza? Beleza. Qual é aqui a nossa controvérsia? É porque nós tivemos muitas alterações legislativas acerca de como se dá o cálculo de juros compensatórios. Então, só a título aqui de exemplo, tivemos alterações em 2015, 2016, 2017, 2023. Cada período desses tinha a aplicação de uma taxa de juros compensatórios diferentes.
E aí, imagina uma situação assim, ó, imagina que o Zezinho teve o imóvel dele desapropriado já em janeiro de 2015, não é? Por uma emissão provisória na posse. E aí, ele ficou com esse processo correndo, sentença em 2019, transitou julgado só em 2024. E quando chegou em 2024, aí foi necessário calcular como era que se ia aplicar esses juros compensatórios desse período todinho que ele ficou sem o imóvel. E aí, qual é o problema? É que nós já vimos que foram várias alterações, né? Cada período desses teve uma taxa diferente. Então, por exemplo, março de 2015 a dezembro de 2015 foi uma, aí dezembro de 2015 a maio de 2016 foi outra, e por aí foi, né? Tivemos várias situações aqui diversas. Aí pergunta aqui, como é que se calcula então? Vai ser a última taxa? Vai ser a taxa que estava vigente na data da sentença? Vai ser a taxa que estava vigente no dia do trânsito julgado? Vai ser a taxa no dia da desapropriação? Não, gente, nenhuma dessas soluções. Vai ser assim, ó. Para cada período, você vai aplicar a taxa que estava vigente naquele período. Pronto. Então, março de 2015 a dezembro de 2015 é uma taxa. Dezembro de 2015 a maio de 2016 é outra. Maio de 2016 a julho de 2017 é outra. E por aí vai. Então, cada período você aplica aquela taxa que estava vigente exatamente naquele período. Então, como é que ficou aqui esse destaque simplificado do julgado? Na desapropriação fundada no artigo 84 da Constituição Federal, a legislação que entra em vigor no curso do processo judicial após a emissão provisória na posse modifica a taxa de juros compensatórios no período em que esteja vigente. E, gente, não temos tempo para mais nada, já estamos com quase meia hora. Então, eu já vou finalizar essa parte 1 e voltamos já já com a parte 2 desse informativo 845 do STJ, ainda nos julgados da segunda turma. Então, eu aguardo você lá. Pode tomar uma águazinha, um café, mas coisa rápida, tá? Volte logo que eu lhe aguardo. Até lá!